Senhoras, senhores, amigos da juventude, meus queridos irmãos da seara espírita, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. As palavras são difíceis quando se levantam as emoções. E gostaria pessoalmente de rogar ao Sempiterno a honra de, à semelhança do pássaro encantado, nada obstante reconhecer a pequenez dos meus esforços diante da grandeza da seara, poder voltar aos braços amigos e à vibração do Paraná Espírita, na certeza de que, pessoalmente, sou eu que saio ganhando pela alegria de rever corações amigos e de sentir essas côdeas de amor que deles me alcançam. Muito obrigado ao Paraná Espírita. Que Deus a todos nós nos abençoe. Das páginas mais notáveis da mitologia helênica, lemos que um dia, quando ainda a ciência não possuía as notícias devidas sobre a formação da Terra, falava-se que no começo todas as coisas estavam misturadas. Não havia terra, não havia mar, não havia céu. A terra não era sólida, tampouco o mar era líquido, e nem transparente era o ar. Todas essas coisas estavam misturadas naquilo que se convencionou chamar de caos. Até que um dia, Deus e a natureza resolveram pôr fim a essa confusão e decidiram destacar uma coisa da outra, destacar a terra das águas, do ar. E alguns deuses, não se sabe bem qual, resolveram colocar a terra na parte de baixo por ser mais pesada. A substância ígnea deveria formar o firmamento e o ar tomou a posição imediatamente abaixo e logo mais as águas trataram de preencher todas as reentrâncias que ficaram na terra, fazendo com que a terra nela flutuasse. Nesse ínterim, os deuses permitiram que Prometeu, um dos titãs, afirmava-se que os titãs fora uma raça de gigantes que povoara a terra antes dos homens. E Prometeu chamou a um dos seus irmãos, Epimeteu, para realizar sobre a terra o que precisava ser realizado. A criação dos seres, dos animais, e dariam tudo quanto esses seres animais necessitassem para viver no seio do restante da natureza. Epimeteu ficaria encarregado de atribuir a cada animal as suas características, dar a eles elementos de defesa, de sobrevivência,
e ao cabo da obra Prometeu viria fazer a supervisão. Epimeteu aceitou de bom grado a tarefa e começou a preparar os animais. Para uns, deu a capacidade de viver como as aves no ar. Para outros, a capacidade de, como os peixes, habitar em água. E como os quadrúpedes, outros puderam habitar a terra. E Epimeteu passou a distribuir dos tesouros que lhe foram confiados. Para os animais, as devidas características. Para um, a sagacidade. Para outros, a agilidade. Para outros, a beleza da plumagem. Para outros precisavam formar alguém que pudesse sobrepairar todos aqueles animais. Alguém que fosse superior a todos aqueles animais. E deveriam formar o ser humano. Epimeteu tratou então de preparar o ser humano, porque afinal, parece que na terra, que há pouco havia se separado dos céus, ainda haviam partículas celestiais. Ou quem sabe, os deuses tinham vindo abençoar a terra e colocar nela divindade. Daí os homens foram formados desse barro celeste. E quando Epimeteu foi dar-lhes as características, percebeu que ele tinha distribuído as características, as riquezas, de tal forma entre os irracionais, que agora faltavam riquezas para o ser que deveria sobrepairar os irracionais. Voltou ao seu irmão Prometeu, narrou-lhe a desdita, no momento exato em que deveria forjar o homem, e Prometeu não se deu por vencido. Em companhia da deusa Minerva, subiram aos mais altos céus, e quando passou, dirigido por Apolo, o carro de fogo, Prometeu e Minerva acenderam nele uma tocha e trouxeram para que Prometeu desse à criatura humana esse fogo sagrado advindo do carro de Apolo. O homem, agora de posse desse fogo sagrado, era portador da inteligência, da lucidez, da razão. E com esse fogo pôde então construir o que os irracionais não podiam. Epimeteu fê-lo erecto, diferente dos outros animais, que tinham que olhar sempre para baixo. O homem podia olhar à frente. E agora ele, detendo o fogo, era capaz de dominar os minerais, derretê-los, forjá-los, preparar ferramentas, armas, mais tarde cunhar moedas, e seria de fato o dono do mundo. Mas Júpiter não gostou. O pai dos deuses resolveu vingar-se de Prometeu e de Epimeteu, que deram ao ser humano o fogo dessa sabedoria, e vingar-se do ser humano porque aceitou o fogo ofertado por Prometeu e Epimeteu. Então, diz a tradição mitológica, numa de suas versões, resolveu preparar alguém que ainda não existia, a mulher. Epimeteu vivia tão sozinho na terra gigantesca que então Júpiter resolveu preparar-lhe uma mulher. E essa mulher receberia doações das mais diversas divindades. A beleza foi uma oferta de Vênus, de Afrodite. A sagacidade, o poder de persuasão foram oferecidos por Mercúrio. Cada uma das divindades ofereceu à mulher um atributo, e então surgiu a primeira mulher da terra, Pandora. E Pandora
foi enviada como presente para Epimeteu. Prometeu já houvera advertido ao seu irmão para que tivesse cuidados com os presentes de Júpiter. Eram verdadeiramente presentes de grego. E dessa forma, quando chegou o presente de Júpiter para Epimeteu, quem é que iria resistir? Aquela mulher belíssima como Vênus, divina como a luz, estando sozinho na vastidão da terra. Epimeteu esqueceu-se das advertências de Prometeu, recebeu a Pandora como sua companheira, e vivendo juntos, o esposo então apresentou à esposa tudo quanto ela poderia mexer, tocar, mas daquela construção toda do mundo, Epimeteu havia deixado numa caixa fechada tudo quanto ele viu que não prestaria para oferecer ao mundo, e ali estava guardado com algumas coisas boas que ele ainda iria oferecer ao mundo. E disse para a esposa que ali era um território indevassável. Aquela caixa era intocável. Por que ele foi falar? Bastou dizer a Pandora que ela podia mexer em tudo, menos naquela caixa. Foi naquela caixa que Pandora quis mexer. E aproveitou um dia que Epimeteu não estava e conseguiu abrir a caixa. Mas diz a lenda que naquela caixa estavam misturadas todas as misérias do mundo, que começaram a se evolar: a dor, a frustração, a gota, a peste, todos os tipos de misérias. E quando ela, assustada, conseguiu de novo fechar a caixa, todas as tragédias haviam se espalhado pelo mundo. E o que ficara na caixa? Ficara num dos recantos uma virtude que ainda chegaria o momento de dá-la ao mundo por parte de Epimeteu. Era a esperança que ficou. Depois de tudo isso, naturalmente os episódios de quando chegou Epimeteu e saber da realidade, após toda essa epopeia, surgem na humanidade então formada os períodos, as fases. O primeiro período era o período da simplicidade, da ingenuidade, da harmonia, da beleza, a idade do ouro, em que tudo era paradisíaco. Depois, um pouco menos bela que a idade do ouro, surgiu a idade da prata. Depois, a idade do cobre, a idade do bronze. E a mais terrível, a idade do ferro. Nessa fase, a humanidade começou a conhecer o crime, a hediondez, a defecção, a traição, os horrores das doenças, as inimizades, o egoísmo dos filhos que queriam a herança dos pais, o desamor da família, que desonravam o próprio sangue e as próprias tradições. E o tempo avança e fica nos círculos intelectuais do mundo a mitologia da caixa de Pandora, que temos a impressão foi reaberta nestes dias do mundo em que vivemos. Temos a sensação
Quando olhamos à nossa volta, que em toda parte, aquelas misérias evadidas da Caixa estão agora em plena ação. A criminalidade sem tamanho, sem freios, sem limites. Nas classes menos abastadas, entre os pobres, entre os miseráveis, e entre os ricos, os poderosos, está a criminalidade. Desde os guetos aos palácios, a voracidade do crime, da violência, a drogadição que avassala em todos os lugares. Não há uma só família que tenha a possibilidade de dizer que não foi picada por esse inseto terrível da drogadição, que não foi manchada por essa nódoa atormentante da violência. Por todas as partes da terra, as defecções, amigos que apunhalam amigos, pais que matam filhos, filhos que trucidam seus pais, irmãos que se entredestroem. E nos lembramos de uma voz que um dia soou na terra, desde as montanhas da Galileia até a montanha da Caveira, onde concluiu a sua trajetória encarnada. Quando nos disse o celeste pastor, quando a abominação que gera desolação penetrar os lugares santos, aqueles que estiverem no topo dos telhados, não desça sob nenhuma justificativa. Quem se encontrar no alto das montanhas, não há por que baixar sob qualquer pretexto. E quem estiver nos campos não retorne sob nenhuma alegação. O sermão profético, todos os 3 símbolos são símbolos da retidão, da dignidade, da honradez, da lucidez. As cumieiras, o topo dos telhados. Quem estiver no alto, não há por que descer. O cume das montanhas, o alto dos montes, o mais alto. Quem estiver ali, não tem razão de baixar. E porque Israel fosse formalmente uma sociedade agropastoril por excelência, o campo era a representação do trabalho e do trabalhador. Então, quem estivesse no trabalho não teria por que deixá-lo, sem que tivesse que justificar coisa alguma. Eis os tempos em que a abominação penetrou a família em larga escala. E quantos são os esposos que, em nome do modernismo, se desrespeitam reciprocamente. E um passa a desrespeitar o outro para vingar-se do desrespeito do outro. E cai na mesma malha, e cai na mesma desgraça moral. Quantos são os filhos que começam a ter ambição desmedida sobre aquilo que fatalmente lhes será herança, mas eles não têm a paciência de esperar, porque querem gastar hoje aquilo que supõe lhes pertencer, e por isso destroem seus pais.
que quase nunca puseram nessas almas as sementes luminosas da presença de Deus. Foram criando-os ao sabor do mundo, para o mundo e pelo mundo, valorizando exatamente essas coisas pelas quais eles hoje são capazes de trucidar, sem o mínimo remorso, sem trepidar. Daí então, a abominação gerando a desolação nos templos religiosos. Quando ouvimos toda sorte de noticiário, desde a exploração econômico-financeira, em nome de Deus, a prostituição sexual, em nome de Deus, a violência sexual, em nome de Deus, a dominação das ideias, em nome de Deus, porque esses que assim agem não creem em Deus. Descobriram que Deus e Jesus são excelentes produtos de mercado e resolveram a empreender essa postura mercadológica, quando Jesus Cristo já houvera dito que a casa do Senhor não poderia ser covil de salteadores de todos os matizes. A abominação que gera desolação nos locais de trabalho, nas oficinas onde ganhamos o pão diário, quando um deseja passar por cima do outro, ganhar a posição do outro, alguns se prostituem, literalmente, outros mentem, caluniam, infelicitam, para derrubar aquele que se lhe mostra como obstáculo, inconsciente e involuntariamente. Gargalham as sombras nessa idade do ferro, porque passa a humanidade. Allan Kardec teve ensejo de expressar num dos seus estudos sobre as aristocracias, uma delas que era nefasta por excelência, a aristocracia do dinheiro, do poder econômico, a qual retornamos nestes dias, em que o dinheiro é capaz de comprar testemunhos, depoimentos, consciência de advogados, juízes, pais, mães, homens, mulheres. As jovens se desnudam e se deixam consumir pela pornografia. Os jovens, no mesmo caminho, tantos deles, e dizem com o maior cinismo: é minha carreira, com alguns milhares de reais ou de dólares, entregam a dignidade para que milhares e milhares de indivíduos os saboreiem lascivamente nas páginas das revistas pornôs. E Jesus Cristo houvera dito: o escândalo é necessário, ai, porém, daqueles que o provoquem. Antes, víamos os filhos partindo para esse descaminho louco, e os pais que ficavam a chorar depois de lhes haver aconselhado. Mas agora são as mães que acompanham as filhas para a sua carreira. Elas estão nuas, mas é sua carreira. A maldade está nos olhos de quem vê. Os rapazes estão nus eroticamente, mas é sua carreira. Afinal de contas, eles têm apoio da família. Então, o grupo familiar é engolfado, envolvido, enleado na mesma trama de sombra. Porque ninguém pode fazer uma carreira, ou ninguém deve, uma carreira tão nefasta. Porque se o escândalo é necessário, mas ai daquele que o provoque. Quantas são as mentes pensando, desejando aqueles corpos com a imagem das pessoas na sua retina mental, com os nomes dessas pessoas. Não precisamos de outro elemento para desfechar sobre essas pessoas a nossa baba psíquica, o babejar dos desejos mais desenfreados. E como poderemos estranhar
de a humanidade estar sofrendo doenças psiquiátricas nunca vistas antes. Doenças físicas que os facultativos dizem nunca terem visto antes. É uma em 1 milhão. Nunca houve os tipos de cânceres que estamos encontrando agora. Mas nunca houve tanta dissolução na terra. Nessa idade do ferro, em que se mistura o desenvolvimento intelecto com o ensombramento moral, informam-nos os espíritos nobres que as portas das genas abissais se abriram e uma enormidade de entidades violentas, virulentas, está voltando para experimentar esses momentos decisivos da humanidade terrestre, para dizerem ao Criador que estão dispostas a retomar o caminho, ou que estão dispostas a manter o velho status quo psíquico-emocional de antes. Vemo-los lindos, a plástica perfeita, homens e mulheres, rapazes e moças, de belezas liriais, mas as mentes pérfidas, capazes de cometer os maiores desatinos, sem enrugar uma peça do rosto, sem corar. E perguntei aos amigos espirituais como, porque tanta frieza? E eles me informaram que essa frieza lhes é natural, porque são bárbaros que matavam só para ver como seria o tombo. Viveram nessas furnas abissais, sem mudar a cabeça, sem mudar o gênio, o temperamento. E agora, matar para eles é tão comum hoje, como era comum há alguns séculos. E eles estranham por quê? Que a sociedade moderna faz tanto alarde em torno de uma bobagem. Os pais defendem seus filhos assassinos. Deveriam compreendê-los, entendê-los e amá-los, ajudá-los, mas não justificá-los, não passar a mão por cima. São espírito da mesma craveira, reencarnam-se assim juntos. O pai segura para que o filho avance, agrida, mate. O irmão segura para que o outro desfeche golpes. E nós estamos encontrando em toda parte no mundo o que se convencionou chamar no Brasil de pit boys, fazendo comparação com o animal, com o irracional. Não saem os pit boys das famílias das favelas. Não saem os pit boys das creches dos bairros pobres, mas dos bairros de luxo, da classe média alta, da classe rica, na certeza de que ficarão impunes. Governantes cínicos interpretam a legislação ao seu talante e admitem que sempre se poderá abrir mão do senso de justiça para com a criminalidade. Estão pensando que amanhã poderá ser seu filho, que também está na mesma rota. Poderá ser um parente seu, que sabem estar no mesmo caminho das drogas e da loucura. Então é melhor deixar as coisas como estão, a ter que mexer agora e mais tarde eu me vir envolvido, porque um dos meus chegará aqui. Quando o índio Galdino foi queimado em Brasília por jovens de classe alta, a declaração deles diante da polícia foi de um cinismo e de uma tristeza ímpares. Nós pensamos que fosse mendigo, a gente não sabia que era índio. Então mendigos se podem queimar.
se fossem índios, mas outros que matam índios, e índio que matam outros. Daí a caixa de Pandora, mitológica, espalhando seus miasmas pela terra. E o velho Rui Barbosa escreveu um dia com rara sapiência que chegaria o dia que, de tanto ver triunfar a desonra, o crime, a maldade, a perfídia, o homem, o ser humano teria vergonha de ser honesto. E como temos vergonha de ser honestos? Se estivermos conversando com alguém que já trapaceou, não temos coragem de dizer, mas eu não trapaceio. A gente arranja uma coisa para trapacear também, mesmo que saiba que é mentira. Se estivermos conversando com alguém que tem amantes, mesmo que nós respeitemos a esposa ou o esposo, mas diante do atormentado, nós arranjamos um amante também. Para não ficar diferente, nós temos vergonha da honestidade. Quando apresentamos na sociedade uma virtude qualquer, e as pessoas perguntam-nos, é por causa da sua religião? Temos pressa de dizer, não, que é isso, que nada. Não temos coragem de dizer, sim, é por causa da minha religião. É tão bom a gente ter uma religião que nos orienta, que nos liberta, que nos elucida, mas nós temos tanta vergonha de dizer para os outros que a gente é religioso, que aí nós ficamos arranjando justificativas para exprimir que essa virtude que apresentamos, porventura, não é fruto da nossa religião, é porque nós somos bons demais. Então a gente é assim por quê? Por causa de Jesus. Das suas mãos abertas sobre nossas cabeças e de seu coração pulsante junto ao nosso coração. A caixa de Pandora. Mas a mitologia nos dá elemento de reflexão maravilhosos. Quando lemos o Velho Testamento hebraico, na parte mitológica referida a Adão e Eva, percebamos que há comparação possível. Também, Adão estava só, e o Senhor resolveu lhe dar Eva, e ao invés da caixa de Pandora, era o fruto proibido. Sob o peso de que, se comessem do fruto proibido, perderiam todo o bem-estar do paraíso. E passariam a sofrer as contingências da desobediência. Mas a lenda bíblica estabelece que era a árvore do fruto que dava o conhecimento do bem e do mal. Logo era o fruto do discernimento. A partir do momento em que o ser humano se apresentou no cenário do mundo, simples e ignorante, começando nessa encruzilhada da vida, como nos lembra a questão 607 do Livro dos Espíritos. É a partir desse momento em que deixamos de ser meramente princípios espirituais, para nos tornarmos seres humanos, dotados de uma virtude que os irracionais não possuem. Por isso são chamados de irracionais, a razão. E a razão o que é senão a possibilidade do pensamento contínuo, já que os irracionais têm-no descontinuadamente. A possibilidade que temos nós, os racionais, de juntar presente, passado e futuro, de dizer hoje não está tão frio como esteve o ano passado na mesma época. Tomara que no próximo ano o clima esteja assim como está hoje. Nós, racionais, temos essa possibilidade de vincular presente, passado e futuro, o que os irracionais não têm. Nós podemos cogitar e inferir o que os irracionais não podem. E ainda nos diz o Livro dos Espíritos que o ser humano é o único na Terra capaz de pensar em Deus. E quando Allan Kardec pergunta, diante de tanta gente que diz que o animal também é ser humano, Allan Kardec pergunta, qual é a distância que separa nós, humanos, dos irracionais?
E o Espírito de verdade nos diz que é a mesma distância que medeia entre nós racionais e Deus. Então nós imaginamos esse espectro de crescimento. Pois bem, quando Adão e Eva, simbológicos, comeram do fruto proibido, representa exatamente essa encruzilhada em que nos tornamos seres racionais. Era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E a razão nos leva a discernir, dirá o notável Immanuel Kant, racionalista por excelência. Esta razão que, se nos deixássemos por ela conduzir, teríamos todas as chances de não nos equivocar, de não errar, mas a nossa razão humana está atrelada a uma outra força do ser humano: o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o timão que dirige a nossa volição, dirão os psicólogos. A nossa vontade, os nossos desejos, é o livre-arbítrio que diz-nos se vamos olhar para a direita ou para a esquerda, se vamos subir ou descer, se vamos comer ou passar fome, se vamos nos vestir com essa ou com aquela cor ou nos desnudar. Então, também na mitologia grega, Prometeu com Minerva foram buscar no carro da luz, no carro do sol, as chamas que deveriam crepitar na alma humana, fazendo com que o ser humano pudesse ser na terra o rei da criação. Daí começamos a refletir, a pensar. Quando o notável René Descartes expressa no século XVII ainda: cogito ergo sum, que foi traduzido como penso, logo existo, não era o pensar simplório da psicologia e da filosofia, não era pensar meramente. Flor está pensado. Era cogitar. Cogitar é um pensar refletido. É um pensar idealizado. É um pensar envolvendo a coisa pensada. Quando nós pensamos flor, vemos uma flor. Mas quando dizemos como a flor é bela, como ela é perfumada, como são de tamanhos variados, como as flores são, como as flores deixam de ser, estamos cogitando, estamos raciocinando, estamos atribuindo valores ao pensamento. Cogito ergo sum. Quando o ser humano começa a cogitar de si próprio, não pensa simplesmente eu. Ele se questiona: quem sou eu? Eis o cogito. De onde eu vim? Eis o cogito. Que faço aqui? Eis o cogito. Daí então, nesta hora ciclópica do mundo, quando as pragas da caixa de Pandora parecem dominar a quase todos, nós pensamos na necessidade de voltar a cogitar sobre as razões que nos trouxeram à Terra. Por que me encontro aqui? O que é que Deus quer de mim? Os que somos deístas. E quem não é? O que a vida pretende de mim? E se a vida é bela, certamente não desejará de mim algo que não seja como ela, belo. Se perguntarmos a Deus, se perguntarmos a Jesus, aos seus prepostos que estão mais próximos de nós, certamente eles nos responderão. Quando
a doutrina espírita explode na terra. A luz trazida de Apolo, simbolicamente, para expandir por sobre a humanidade, vem exatamente atender a essas questões propostas no ato de cogitar dos seres humanos mais primevos. Quem sou eu? Filho de Deus, criação de Deus, criado por seu amor. Certamente que, se nós pensamos em Deus, na simbologia bíblico-judaica, criando a luz diante das densas trevas que cobriam a face do abismo, e o latinista colocou ali, fiat lux, e a luz se fez. Sem dúvida nós poderemos cogitar de que um dia o Criador também estabeleceu fiat anima, e a alma se fez. Nesse dia atemporal, nós tivemos começo como princípio inteligente. Agora, racionais, que nos cabe fazer aqui? Allan Kardec perguntou aos imortais qual é o objetivo da ligação do espírito à matéria. E eles contestaram-lhe dizendo: o espírito se liga à matéria com o objetivo de intelectualizá-la, fazê-la passar pelos processos intelectuais. É graças a isso que convertemos minérios em utilidades domésticas, em utilidades fabris, em utilidades industriais. Convertemos vegetais e petróleo em alimentos e vestes, em utensílios para o nosso uso. Convertemos a energia solta na nossa atmosfera em energia disciplinada, como a energia elétrica, da qual nos valemos em todos os instantes. A nossa vida na Terra hoje é impensada sem a eletricidade. Daqui a pouco será impensada sem a energia atômica, como hoje é impensada sem o petróleo. Tudo saído da natureza que o espírito aprendeu a intelectualizar, tirá-la do seu estado primitivo e dar-lhe o conteúdo da sua estrutura mental, da sua estrutura intelectual. É dessa forma que hoje, quando vemos a Terra se intelectualizando cada vez mais, quando o ser humano amartiçou, alunizou, quando nós estamos a caminho de Vênus, quando nós descobrimos com o Dr. Fred Hoyle as moléculas de cianotriacetileno fora do sistema solar, dando-lhe a possibilidade de dizer que há vida orgânica para além do nosso sistema na sua condição de astrofísico e de exobiólogo. Nós nos questionamos: que queres de nós, Senhor? Temos tanto saber, a nossa ciência avança tanto, e ainda no mundo nos estamos matando, nos estamos digladiando, estamos caluniando, maldizendo os nossos irmãos. Que queres de nós? E certamente eles nos responderá: abri as páginas da Boa Nova, onde o Senhor já vos disse tudo o que era necessário, e afirmou que aquilo que Ele não nos podia dizer naquele então, rogaria ao Pai, para que esse Pai nos enviasse um outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não vê, porque não o conhece, afirmava o Mestre, mas vós o conheceis, porque Ele vive convosco e no futuro habitará em vós. Um outro Consolador. Por que um outro?
porque Ele já era o nosso primeiro Consolador. Eu vim para que tenhais vida abundante. Eu sou o médico das almas. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a água viva, aquele que beber de mim. Eu sou o pão da vida. Ele era o primeiro Consolador. Todos aqueles que estáis cansados, oprimidos, atormentados, vinde a mim. Ele era o primeiro Consolador. Mas rogaria ao Pai, para que nós não ficássemos órfãos, que nos enviaria um outro Consolador, que entre nós chegou, naqueles idos de 1858, com o brilho de O Livro dos Espíritos, que reacendeu-nos as esperanças, com a luminosidade de o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele 6 de abril de 1864, e que até hoje transformou-se nesse vademecum, nesse roteiro, para que nós pudéssemos saber como viver. Quando Allan Kardec estabelece que seria tratado na obra somente o conteúdo moral dos ensinos do Cristo. Exatamente o conteúdo que não havia e não há como torcer, como distorcer. Nós podemos até discordar deles, mas não há como dizer que Jesus Cristo falou o que não falou, que Ele disse o que não dissera. Então aí está para nós a grande necessidade do mundo, a necessidade moral. Por isto, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira parte do Livro dos Espíritos, ali trabalhada, condensada, vem nos dizer o que nós podemos fazer para sermos felizes neste mundo de provas e de expiações. Quando os conteúdos nefastos da caixa de Pandora se espalham, quando a abominação que gera desolação alcança-nos, eis a esperança que nenhum de nós deverá perder o que restou na caixa, para que nós a pudéssemos utilizar com vontade. É essa esperança que nos deixa claro que quando a madrugada está mais escura, quando a noite se faz mais negra, mais caliginosa, é porque vai começar o novo dia. No auge da noite, densa e escura, começa a se plasmar o amanhecer. Como ninguém pode mais deter a aurora, como disse o poeta, logo mais amanhecerá. Importante é que nós consigamos participar desse processo de amanhecimento, dando a nossa cota de claridade, a nossa cota de luz, intelectualizando as coisas mais brutais, para dar-lhe a tessitura de nossa razão esclarecida pelo Evangelho. Não é à toa que no bojo dessa obra, Allan Kardec trata da missão do homem inteligente na Terra. Por que que nós estamos na Terra portadores dessas capacidades intelectuais? Para nos gloriarmos, para nos vangloriarmos, para nos envaidecermos, para sermos ególatras? Não. Para que
como disse Cáritas, nos convertêssemos no espelho no qual o Senhor pudesse refletir a própria imagem. Por quê? Por que somos sabedores das coisas na terra? Para que possamos brilhar, fazer brilhar a nossa luz, como propôs o Mestre Nazareno. Por isso, então, recebemos de Jesus esse fogo sagrado da oportunidade. Somos todos nós, velhos caminhantes da evolução. Não importa qual seja hoje a nossa idade cronológica, o nosso estado interior, não importa qual seja a nossa nacionalidade, não importa qual seja a língua que falemos, não importa qual seja a nossa riqueza, a nossa posição social, a realidade é que somos viandantes da evolução. Estamos na marcha para o progresso. Mas Jesus Cristo nos convida hoje. Vem hoje trabalhar na vinha do Senhor. Vem hoje. E não nos cabe deixar para o amanhã. Quantos que são hoje jovens, desejosos de usufruir toda essa miséria da caixa de Pandora, em nome da liberdade, todas essas tragédias da Idade do Ferro, em nome da liberdade do livre-arbítrio, precisarão pensar que só são jovens, biologicamente falando. São velhos jornadeiros da agricultura do mundo, aos quais o Senhor emprestou uma enxada nova, um ancinho novo, instrumentais novos, para dar sequência ao trabalho que não se pode deter. Todas essas coisas que desejamos gozar agora, com tanta sofreguidão, já gozamos do passado, e foi esse gozo que nos impôs a tormenta destes dias, os sofrimentos dessa atualidade, gozos que já deveríamos estar trabalhando para deles nos libertar. Aqueles que são idosos fisicamente e que já estão dizendo que estão prontos para morrer, são fugitivos. Enquanto o Senhor não nos levou, enquanto não nos levar, é que Ele sabe que há alguma coisa a fazer aqui. Dizer a essa juventude alucinada que não é esse o caminho. Mas eles vão zombar de mim, mas também zombamos do Mestre. E como o discípulo nunca será maior que seu mestre, vamos dizer, para não errarmos por omissão. Se eles não nos ouvirem, nos escutarão. Vamos dizer, mostrar para eles os caminhos que nós trilhamos e que não deu certo. Mostrar para eles os caminhos que nós trilhamos e que foi a nossa bênção. E eles escolherão tendo ouvido a nossa experiência. Nada de estar pronto para morrer. Estamos prontos para viver. Seja no corpo, seja fora do corpo, a postura de morrer é exatamente a que se contrapõe à postura da vida. É importante pensar na pergunta que devemos fazer ao Senhor: que queres de mim? Que posso eu fazer neste mundo de provas e de expiações para ser feliz, tanto quanto o mundo me permita seja, de acordo com o que lemos na resposta à questão 920 de O Livro dos Espíritos. Não estamos num mundo de expiações e provas,
para sermos obrigatoriamente infelizes. Estamos aqui para aprender. Como nenhum aluno está na escola obrigatoriamente para ser reprovado, está ali para aprender. Se não se der conta dos compromissos, será reprovado. Mas a escola não se presta a reprovar, a escola se presta a ensinar. O mundo de expiações e provas não se presta a judiar de nós, se presta a nos oferecer oportunidades, a nos dar ensejos novos, aqueles que já devemos à lei da consciência, resgataremos, e também não há necessidade de que seja pela dor, pelo sofrimento, nós podemos resgatar pelo amor. Constante disse o apóstolo Pedro que o amor cobre multidões de pecados, mas há almas muito atormentadas, que não se perdoam, e elas adotam uma postura masoquista, elas querem sofrer, elas gostam de sofrer, e vão se aconselhando com tudo que pode gerar sofrimento, e se autopunem, dirá a psicanálise, e arranjam coisas para sofrer. E quando nós lhes perguntamos, tudo bem? Elas dizem, não, estou com tanto problema. Nos países latinos que rodeiam o nosso Brasil, a gente desce no aeroporto e os irmãos já chegam e nos dizem, eu tenho uma inquietude. Eu digo, vai conversar com o Divaldo. Negócio de inquietude é com o Divaldo. Médium baiano entende de inquietude. Os cariocas entendemos de pássaros que voam sobre o mar azul do Rio de Janeiro. Daí então, as pessoas gostam, quando nos veem, não nos dizem bom dia, boa tarde, tudo bem, como vai a vida? Elas já dizem sua nota, eu tenho na inquietude. Tenho dito a vários, eu também. Eu tenho muitas. Então, vale a pena pensar, por que que eu estou, neste momento da terra, valendo-me de um corpo jovem? Por que que estou, neste momento da terra, valendo-me de um corpo maduro? Por que que Deus deixou-me, neste exato momento do mundo, usufruindo um corpo envelhecido, mas uma mente sã, lúcida? Não é para que eu receba todo ano a última festa dos meus parentes, imaginando que eu já vá desencarnar. Vamos fazer a última festa para a vovó, porque quem sabe, né? A última festa para o vovô. Renunciemos a isto, nada disto. Nada de última festinha de agouro. Vamos viver. Eu quero trabalhar. E a doutora Monique Le Ponsan, valendo-se das experiências sobre inteligência e uso da mente, do doutor Jean-Pierre Changeux, na França, e na Universidade Americana de Minnesota, estabeleceu a doutora psicóloga Monique Le Ponsan, que quando nós damos à nossa mente várias nutrições, quando aprendemos várias coisas, quando fazemos várias coisas, ela que é diretora-presidenta do Instituto Francês Anti-Velhice, ela estabeleceu que quando a pessoa mantém-se numa monoideia, envelhece mais rapidamente. Quando a gente conversa com um professor que só sabe falar de aula, de nota e de aluno, ele se emparedou na velhice. Quando a gente conversa com um bancário, que só fala de cheque cruzado, cheque em branco, cheque disso, cheque aquilo, ele se emparedou nos seus spreads. Quando conversamos com alguém que só fala da mesma coisa, que só sabe pensar na mesma coisa, que só pensa naquilo, doutora Le Ponsan estabeleceu que esses envelhecem precocemente, porque os seres mais inteligentes da Terra, disse Changeux, chegaram a desenvolver somente 10% da capacidade lobular, os mais inteligentes. A massa, nos localizamos entre 0,5% e 3,5%.
É por isso que as pessoas matam por causa de R$10, por causa de um pendentif de camelô, que parece ouro no pescoço. As pessoas matam por uma discussão de botequim, porque são mais bichos do que seres humanos, ainda que estejam vestidos de roupas caras e de grifes, porque tiveram ascensão social, porque nasceram em lares de poder econômico, mas são quase irracionais. A proposta da doutrina espírita é para que desenvolvamos os lobos cerebrais, é para que ativemos as nossas sinapses. Amai-vos, eis o primeiro ensino, já que o amor é Deus. Instruí-vos, eis o segundo. Enquanto encontrarmos na terra essa vastíssima produção de livro e essa manutenção doentia da ignorância, porque as pessoas não leem os livros que compram, nós não poderemos estranhar que ainda estejamos usando tão pouco da nossa capacidade cerebral. A massa, a plebe ignara, dirão os literatos, mas a doutrina espírita crê que todos nós estamos fadados à felicidade. O projeto de Deus para nós é a felicidade. Temos a esperança de que sairemos deste quadro, mas temos que fazer esforços para isto. Não é gratuito. Temos que trabalhar para isto. Não é um trabalho fácil. Temos que despertar cedo para não termos insônia em nossa vida moral. Houve um dia em que ainda não havia nem céu, nem mar, nem terra. Tudo estava misturado como num caos. Deus e a natureza resolveram separar esses três elementos. E a terra ocupou, por sua densidade, por seu peso, os lugares mais baixos. As substâncias ígneas formaram o firmamento e o ar tomou lugar logo abaixo. E as águas invadiram as reentrâncias da terra, fazendo-a flutuar. Que imagem! Que imagem! Quando a doutrina espírita nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ao trabalhar essa afirmativa de Jesus, no seu capítulo Há Muitas Moradas, nos faz perceber que há moradas físicas, os planetas, quanto há moradas espirituais, os campos de energia psíquica aos quais nos vinculamos. Vinculados a entidades salutares, saudáveis, alcançaremos a felicidade que buscamos. A volta da idade do ouro. Sentimos necessidade de que volte a Astreia. Adeus, Astreia, deusa da simplicidade, da ternura, da ingenuidade, filha da deusa Temis, a deusa da justiça. Temos tanta necessidade de que voltem à terra, simbolicamente, Temis e Astreia, para que nós possamos nos abraçar de novo, sem malícia, sem maldade, para que não vejamos o crime galvanizando as sociedades, tripudiando sobre o homem de bem, por causa da presença de Temis.
Temos tanta necessidade dessas virtudes mitológicas representadas pelas lições de Jesus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. A justiça dos escribas e dos fariseus era aquela que estabelecia para os amigos tudo, para os inimigos a lei, exatamente como hoje. Os amigos podem tudo. Um telefonema, um telex, um e-mail, está tudo resolvido para os amigos. Mesmo que sejam bandidos, criminosos, malfeitores, pessoas de má vida, criminosos do colarinho branco, do colarinho rosa, para os amigos tudo. E para o povo que sustenta essa loucura, pagando impostos, a lei interpretada por suspeitos operadores do direito. Temos tanta necessidade de Jesus. Venho como outrora. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. As ovelhas perdidas da casa de Israel. E como no passado, venho chamar-vos. Venho chamar-vos. Jesus Cristo foi o vencedor do mal. Sede vós, espíritas, os vencedores da impiedade. Quando eu me tornei espírita, lá se vão um bom par de anos. Depois de ter lido a doutrina espírita, conhecido a beleza do livro dos Espíritos, do Evangelho do Espiritismo, eu achava a coisa mais maravilhosa, porque depois de ter devorado literalmente a codificação, eu dizia, mas que Kardec legal, ele pensa igual a mim. Eu vou ser espírita porque encontrei alguém que pensa igual a mim. E eu imaginava, nunca havia saído antes de minha cidade, que quando eu encontrasse os espíritas, eu teria encontrado um Shangri-La. Os espíritas tinham que ser criaturas acima de qualquer suspeita. Como um dia pensou Mohandas Gandhi. Se aquele livro atribuído às lições de Cristo era o livro dos cristãos, eles não estavam vivendo as lições daquele livro. Daí então, comecei a viajar. E fui vendo, e fui conhecendo, e fui me dando conta de que os espiritistas não passam, como não passavam naquela época, de soldados num campo de batalha, dirá Camilo. Soldados num campo de guerra, cada qual enfrentando a sua luta contra si próprio, a favor de si mesmo, contra o homem velho, a favor do homem novo. Os espíritas não passamos de soldados na guerra por um mundo melhor. Explica-me o benfeitor Camilo que isso não deve ser o motivo da nossa tragédia, da nossa infelicidade, mas o motivo da nossa esperança. Por quê? Porque numa guerra nós podemos perder uma batalha, ganhamos outra. Perdemos aquela, ganhamos aquela outra. O mais importante é o somatório das batalhas vencidas, que deverá sobrepujar o somatório das batalhas perdidas. Então, quando nós tropeçarmos por essas avenidas do mundo, não nos atormentemos. Façamos propósito de não cair no mesmo lugar, de não tropeçar no mesmo lugar, no mesmo calhau, prestando mais atenção, vigilantes. Quando nos equivocarmos em alguma coisa e nos dermos conta disso, não há motivo
para que nos matemos, para que assumamos um complexo de culpa e passemos a nos autoflagelar por isto. Façamos o propósito, como propõe Santo Agostinho, de mudanças para o dia seguinte, para o momento seguinte, para a atividade seguinte. Quando errarmos contra um companheiro e nos dermos conta do equívoco, como lembrou Jesus, reconciliemo-nos com o nosso adversário, enquanto com ele estivermos caminhando. Façamos brilhar a nossa luz, enquanto temos a luz dele sobre nós. Brilhe a vossa luz enquanto é dia. É mais fácil acender o nosso candeeiro na luz que já está acesa, do que procurarmos luz na noite escura, como as virgens loucas da parábola, para as quais faltava combustível. Hoje, meus irmãos, e não amanhã, vem hoje trabalhar na vinha do Senhor. Quanta gente imagina que trabalhar na vinha do Senhor seja tão somente chafurdar-se numa instituição religiosa e fazer as tarefas da religião institucional. Trabalhar na vinha do Senhor começa por trabalhar-nos, carpindo o matagal do coração, drenando o charco da alma, dragando a lama que se esconde em nossa intimidade. Estamos trabalhando na vinha do Senhor. Quando falamos com gentileza às pessoas, mesmo que elas sejam ignorantes, mesmo que elas sejam grosseiras, porque se respondermos com a mesma grosseria, quem garante que sejamos nós superiores? Daí a outra face é trabalhar na vinha do Senhor. Quando nós educamos nossos filhos, sem esconder-lhes a bala, sem esconder-lhes a disciplina, o doce e a energia, porque eles não são nossos, são emprestados de Deus aos nossos cuidados. Quando fazemos isto, estamos trabalhando na vinha do Senhor. Cuidar bem dos maridos, cuidar bem das esposas, não é paparicá-los, embora isso não esteja afastado, mas é respeitar, é acompanhar, é participar, é cooperar, é manter a paz do lar, é servir na seara do Senhor. Quando somos honestos na profissão, quando não vendemos produto de terceira dizendo que é de primeira, quando não pesamos a mão na balança e mexemos na tara para aumentar o preço da quantidade menor, quando lidamos com a honestidade, é trabalhar na vinha do Senhor. Quando somos fechados na rua por alguém estouvado, estabanado ou inadvertido, e sofremos o palavrão que brota automaticamente do homem velho, do porão freudiano, nós estamos servindo na seara do Senhor, porque vamos diminuindo a incidência de violência na terra. Daí, como é importante a doutrina espírita, essa nesga da doutrina espírita, esse retalho da doutrina espírita, que é trabalhado pelo Evangelho segundo o Espiritismo,
e que se vincula a todas as outras obras que compõem esse vasto monólito indivisível, como chamará o Espiritismo, o Espírito Viana de Carvalho, esse monólito de 5 faces, dentre as quais está a face do Evangelho segundo o Espiritismo, apresentando-nos Jesus sobre nós, esse amor do Cristo sobre o mundo, que impregna o mundo de tal forma que não há maneira de não falarmos dele. Conta-nos um jornalista que um outro jornalista alemão resolveu entrevistar o doutor Alberto Einstein, sabedor de sua família judaica, de sua crença judaica. Weirach dirigiu-se ao nobre pai da ciência da relatividade e perguntou-lhe: Dr. Einstein, eu gostaria de saber se o senhor acredita na existência histórica de Jesus de Nazaré. E o notável físico teórico respondeu: sim, eu não tenho como descrer. Uma pessoa que fosse lendária não resistiria tanto tempo impregnando tantas vidas como esse homem. O jornalista não gostou, porque há jornalistas que são tendenciosos. Eles querem que o entrevistado responda o que eles gostam de ouvir. Se não lhes editam, eles cortam, eles fazem e acontece. E aquele não era diferente, voltou à carga. Mas, doutor Einstein, o senhor é de família judaica e sabe que tudo quanto Jesus Cristo falou já tinha sido falado por outros antes dele. E o que é que o Senhor me diz? E Einstein sorriu suave, na timidez que o caracterizava, e respondeu ao jornalista, seu compatrício: eu sei, meu amigo, que muitas das coisas ditas por Jesus já foram ditas por outros missionários que o antecederão. Mas eu também sei que jamais alguém o disse como ele. E acabou a entrevista. É Jesus, o Estro, a nossa mais sublime inspiração. A esperança que resta para cada qual de nós, quando se rompe mundo afora a caixa mitológica de Pandora, e por toda parte as misérias, os flagelos morais, as enfermidades parecem dominar imensos contingentes da humanidade. Estamos chamados hoje, os espíritas, os espiritados, os avizinhados do espiritismo, todos aqueles que um dia tiveram alguma noção de mundo espiritual, estamos convocados por Jesus a adotar a esperança como norma de vida. Nada de nos entregarmos ao desespero. O mundo não tem jeito, agora que está começando a ter. Porque tudo isso que estamos vendo já existia na alma humana, não tivera a oportunidade de ser exteriorizado. Diz-nos Joana de Ângeles que era o tumor que vivia no organismo social do mundo, escondido,
E com o amadurecimento da humanidade, esse tumor amadurece, chega à tona, e ao ser esvurmado, o que vemos nos causa asco, nojo, horror. Mas é quando o tumor é vazado que o organismo pode pensar na possibilidade de cura. Estamos no momento do esvurmar desse tumor moral da humanidade. Está começando o processo de cura do mundo. Quando um facultativo tem que realizar uma cirurgia, o abrir do organismo, a separação das partes, o sangue, os órgãos pulsando, trazem-nos a agonia, a sensação de desmaio, o horror. Mas é ali que começa o processo da cura. Como afirmavam os primitivos africanos de Lambaréné, quando o doutor Albert Schweitzer, para operar os doentes, anestesiava-os para poder abri-los. Depois suturava e, passando o efeito do anestésico, os doentes voltavam à vida sarados. E os primitivos diziam que aquele era o doutor que matava para fazer viver. Daí então, nessa hora difícil da humanidade, esperança, que não estará nos outros, esperança na nossa capacidade de resistência moral, esperança na nossa capacidade de dizer sim, sim, não, não. Esperança na nossa coragem de afirmar, sim, é por causa da minha religião que eu sou assim. Mas você é tão bonzinho, por causa da minha religião que me ensina a sê-lo. Mas você não bebe, não fuma, não é prostituto, não engana a mulher nem o marido. É por causa da doutrina espírita que eu sou assim. A coragem que a esperança nos dá, porque é Jesus a nossa mais profunda inspiração. Hoje ainda, comecemos a fazer esse trabalho introspectivo, cada qual de nós, e nos perguntemos: Senhor, agora que te entendo mais, através dos estudos da doutrina espírita, o que queres de mim? E se abrirmos os ouvidos espirituais, ouviremos as respostas. Para cada qual, o Senhor desejará algo especial. Então, por isso, todos, encorajados pela esperança de um mundo melhor, de uma sociedade maior, cristã por excelência, e não cristã por rótulos, nós todos nos daremos as mãos. Chegará o dia em que a violência urbana, as balas perdidas, as granadas, as minas, os petardos serão coisas de museu. Os canhões serão ornamentos de jardinagem nos canteiros abertos. A violência constará como um momento aziago da humanidade nas enciclopédias. Desamor será um termo banido dos dicionários, porque um dia todos nós seremos anjos. Trabalharemos para isto, esperando a volta de Astreia, de Temis, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, até que chegue esse dia, enquanto raia a madrugada,
de mãos dadas todos cantaremos, ainda angustiados, nada obstante esperançosos. Vem, Jesus. Celeste amigo, vem trazer-nos tua paz, porque só tu és, Senhor, o nosso abrigo, abrigo que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, esse mundo de dor, de horror, de misérias consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Vem afastar do mundo a guerra, esse chacal de goelas abertas e devorador, que por onde passa vai destruindo tudo que encontra pela terra, espalhando luto, espargindo dor. Por onde passamos, Senhor, notamos que já não há mais primaveras. Em toda parte, criancinhas, idosos, homens e mulheres à míngua pedem pão, enquanto as criaturas responsáveis se engalfinham como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os nossos caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar os nossos corações. Vem exterminar a dor que galvaniza o mundo e fazer calar o tilintar das baionetas, o silvado dos mísseis, o estrondo miserando dos canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, tu que nos trouxeste o fogo de Deus, iluminar as nossas consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Muito obrigado, senhores.